Até que em um certo momento a mão dela parou no meu pescoço. Ela começou a me enforcar com tanta força que eu tentei gritar, mas não conseguia. Então ela parou e saiu do quarto. Eu gritei o máximo que pude. Não acreditei muito e cogitei ter sido um sonho ou uma paralisia dela, mas ela jurava que é real e que naquela noite um demônio entrou na nossa casa. E as pessoas que citei ainda choravam, até que uma mulher pulou no padre. Ela tentava lutar com ele de todas as formas, acho que na intenção de danificar o ostensório. Oi pessoas, aqui é a Carol, sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos Sobrenaturais. Nos e-mails que meus inscritos me enviam, eu procurei pelos relatos que as pessoas dizem que são reais. E como sempre, relatos sinistros sobre sonhos não podem faltar. Se você gosta de histórias de terror e conteúdo assim, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou só ler as histórias e deixar o texto passando aqui ao lado, então um ótimo vídeo para você fazer de conta que é um podcast ou algo assim e ficar só ouvindo enquanto faz outras coisas. É isso, chega de enrolar, vamos começar então. A mulher de vestido branco. Oi, Ká, tudo bem? Hoje vim aqui contar uma história verídica que aconteceu comigo. Espero que goste. Isso aconteceu no final do ano de 2020. Eu e minha família temos uma tradição de viajar todo ano para visitar nossos familiares todo Natal, mas dessa vez foi diferente. Meu pai levou a gente para uma fazenda para chamar todos os nossos parentes para passar uns dias lá. Então, quando eles chegaram, comemos, fizemos a ceia de Natal, etc. À noite, meu pai arrumou todos os quartos da fazenda para irmos dormir. Bom, não gosto muito de dormir em lugares diferentes. Sou uma pessoa que tem muito medo do escuro. Como os meus pais sabem que eu tenho medo do escuro, eles decidiram que eu dormiria junto com meu primo. Então, quando todos nós fomos dormir, senti um arrepio em meu corpo, até que vi uma mulher de vestido branco parada em frente à porta do meu quarto, me encarando profundamente e dizendo: "Vocês invadiram meu espaço." Então abracei meu primo e esperei o dia amanhecer. Até que comecei a ouvir passos se aproximando de mim. Senti uma mão gélida com um cheiro que não sei explicar, um cheiro de cigarro apodrecido, passando em meu corpo vindo dos pés ao pescoço. Eu travei na hora, não estava conseguindo respirar direito. Aquela mão gelada subindo pelo meu corpo. Senti sua respiração perto do meu rosto, até que em um certo momento a mão dela parou no meu pescoço. Ela começou a me enforcar com tanta força que eu tentei gritar, mas não conseguia. Então, ela parou e saiu do quarto. Eu gritei o máximo que pude. Minha mãe, meu pai e meus outros parentes foram até meu quarto. Até o meu primo quase teve um infarto. Contei tudo o que aconteceu, mas obviamente meus pais não acreditaram. Aliás, ninguém acreditou. No outro dia fui ao banheiro e vi as marcas no meu pescoço. Depois disso, peguei trauma de ir em fazendas. Foi isso, Carol. Espero que tenham gostado e me desculpem por qualquer erro de ortografia. Um beijo e um queijo. O problema não é ir em fazendas, né? Foi especificamente esse lugar que vocês foram. Tem alguma coisa ali que não devia estar ali. Só diz que teu pai levou vocês para uma fazenda, mas era de alguém específico? Foi alugado para ocasião? Se tivesse como, seria interessante investigar essa parte, sabe? De quem que é e o que aconteceu lá. Porque se você acordou com as marcas no pescoço, não foi nada, não foi só um sonho. Mas tudo bem, se evitar ir em qualquer fazenda faz você se sentir melhor e nada disso acontecer, então evita mesmo. Eu espero que você fique bem. 1 minuto para meia-noite. Logo ao acordar, um cheiro de cimento insuportável toma o lugar. Eu estava em minha cama e de repente acordo com esse cheiro. Levanto-me e vejo que vem do quarto do meu irmão, que fica ao lado do meu. O clima está escuro e um pouco avermelhado. Minha mãe e meu irmão já não estão mais ali, e já não há vestígio de que algum dia ele sequer tivesse morado ali conosco. Ando pela casa e chego à garagem. Meu pai estava ali, com um semblante pálido e arrependido. Ele estava desnorteado, mas para mim tudo parecia comum, como se fosse uma rotina. "Pai, preciso ir para a escola." Ele responde em aprovação, mas sem prestar muita atenção no que eu havia acabado de falar. Arrumo-me rápido no meu quarto. Em minha casa não havia portas, e o portão da frente da casa não tinha onde pôr um cadeado ou enfiar uma chave. Após me arrumar, abri o portão sem esforço algum e saio com meu pai de bicicleta. Conforme eu pedalo, vou olhando ao redor e as casas vão sumindo. Decido parar de olhar para os lados e sigo olhando apenas em frente. O caminho estava cheio de fumaça e não facilitava muito na ida para o meu colégio. Chegando perto do destino, meu pai decide parar. Havia um caminho de pessoas loucas, pareciam cegas e todos se batiam como zumbis. Meu pai desce da bicicleta e faz um sinal para que eu prossiga. Conforme eu pedalo, o caminho de loucos se abre. Vou pedalando até o fim desse corredor de supostos zumbis. Olho para trás quando sinto falta do meu pai e lá está ele, se batendo com todos os outros. Sigo a minha rota e chego ao colégio. Não havia qualquer tipo de fechadura ou tranca ali. Todas as portas estavam desconectadas dos portais. A escola estava vazia, não havia nenhum sinal de vida por ali. Entre minha classe, todas as luzes estão piscando, exceto uma, a do birô. Caminho até o birô e vejo um livro ali. O seguro em minhas mãos, é uma bíblia.
Abro e procuro algum nome para saber o proprietário. Era minha. Eu era a proprietária. E ao lado do meu nome, um ano. 1990. Olho para a capa traseira e 2 versículos se destacam, escritos na parte de anotações. Livro de Lamentações, capítulo 2, versículo 9, e Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 2. Rapidamente meu corpo inteiro se arrepia, mesmo sem eu sequer saber o que havia escrito naqueles versículos. Deixo de lado a Bíblia e olho para o relógio central da classe, que sempre estava parado em 3h45. Dessa vez, um novo horário surge ali, 11h59. Oi, Carol, esse foi um sonho que tive por volta dos meus 14 anos. Nunca fui muito de ler a Bíblia e sonhar com versículos para mim foi algo surreal. Não citei o que está escrito neles, pois acho interessante que as pessoas pesquisem, assim como eu fiz. É mais emocionante, sabe? É isso, Carol. Espero muito que você goste da minha história. Perdão por qualquer erro ortográfico no seu canal. Beijos. Não diz quanto tempo faz que você sonhou com isso, mas pela ênfase na tua idade deve fazer bastante tempo, isso deve ter ficado marcado pra ti. O que eram os versículos mesmo? Eu tinha pesquisado o que eram os versículos e eu esqueci. Também não é minha praia, então não sei. Eu achei interessante, mas acho que ficou faltando o que você achou sobre isso tudo. Aconteceu alguma coisa relevante a isso ou você simplesmente se sentiu marcada porque lembra especificamente que você leu esses números, esses versículos e tudo mais? Eu fiquei curiosa pra saber o teu lado. E se alguém souber de alguma coisa de simbologia, diz ali pra gente o que você acha disso tudo. Enfim, ele está na sala. Oi, Carol, tudo bem? Já te enviei umas histórias aqui, porém essa é real e aconteceu com a minha mãe. Era uma madrugada qualquer quando meus pais ouviram um barulho alto dentro do nosso apartamento, como alguma coisa pesada caindo. Eu estava dormindo profundamente, então não ouvi, porém meu pai contou que levantou para olhar o que era. Ele não encontrou nada fora do lugar, então imaginou que fosse em outro apartamento e voltou a dormir. Porém, minha mãe ficou meio acordada e com medo. Afinal, até a nossa gata tinha se assustado com o barulho, e ela normalmente não reage quando acontecem coisas desse tipo. Nossos vizinhos são bem barulhentos às vezes, e por isso ela está acostumada com barulhos normais. Minha mãe tentou voltar a dormir, porém ela só conseguiu ficar em um estado entre vigília e o sono. Foi quando ela sentiu meu pai abraçar ela de repente, murmurando alguma coisa no ouvido dela. Ele está na casa. Nessa hora, minha mãe acordou assustada, vendo meu pai dormindo profundamente ao lado dela e sem nenhum sinal de que ele havia feito aquilo. Ela imaginou ter sido um sonho, porém, quando ela olhou pela porta do quarto, ela estava aberta por uma fresta, e uma sombra estava ali parada. Quando ela me contou isso, perguntei se não podia ser eu ali, pois eu tenho episódios de sonambulismo e terror noturno, e às vezes me levanto de madrugada. Ela negou veemente, dizendo que a sombra era muito alta e emanava uma energia ruim dela. Minha mãe, apavorada, começou a conversar com Deus e repreender todo o mal que havia ali, e só depois de muito orar ela conseguiu adormecer novamente, sem ver se a sombra havia ido embora ou não. Na manhã seguinte, quando ela me contou, não acreditei muito e cogitei ter sido um sonho ou uma paralisia dela, mas ela jurava que é real e que naquela noite um demônio entrou na nossa casa. Não acreditamos em espíritos, apenas em anjos e demônios, e por isso relatos sobrenaturais são ainda mais assustadores para nós, pois muitas vezes podem ser demônios tentando se disfarçar para abalar nossa fé e nos assustar. Ela imagina que foi isso que aconteceu naquela noite, pois estamos passando por alguns desafios na nossa vida, já que estou em um tratamento constante, tenho transtorno bipolar e episódios depressivos frequentes. Eu não sou muito religiosa, porém minha mãe é, e não é a primeira vez que algo sobrenatural acontece com ela. Uma vez, quando eu estava no fundamental, tínhamos uma viagem escolar para fazer em um zoológico no Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina. Eu estava ansiosa para ir, porém minha mãe ficou com o pé atrás e, apesar de me deixar ir, passou o resto das semanas antes da viagem angustiada. Ela disse que tinha uma sensação ruim, que ia além da superproteção dela. Contudo, ela não me contou nada. Eu fui saber disso apenas anos depois em uma conversa dela com uma amiga. Até que alguns dias antes da viagem, ela decidiu ir para a igreja depois de ter se afastado por um tempo. Ela disse que chegou no meio da pregação e depois que já tinha entrado ali, o pastor falou: "Tem um espírito de morte sobre alguma família aqui." Nessa hora ela começou a chorar muito e orou junto com o pastor para afastar esse espírito. Na viagem, quando eu estava voltando, vi um acidente bem feio na estrada, com o carro capotado completamente destruído e uma ambulância ali perto. Quem quer que se acidentou ou saiu muito ferido ou não sobreviveu, pois o acidente tinha sido bem feio. Quando falei com a minha ex-amiga, ela disse que estava com um sentimento ruim quanto a essa viagem, algo que fez sentido depois que eu ouvi o relato da minha mãe. Fora isso, não tivemos muitos outros relatos na minha família, graças a Deus. A única coisa assustadora dessa casa sou eu e meus terrores noturnos.
que me fazem às vezes acordar gritando no meio da noite sem lembrar de nada, ou conversar enquanto durmo. Parece que é isso desde pequena, pois meus pais diziam que eu era uma criança muito chorona e quando bebê, berrava de madrugada sem ninguém saber o motivo, mesmo me levando várias vezes ao médico. Minha mãe achava que eu via coisas quando era bebê, já que crianças têm um mundo espiritual mais aflorado, e por isso eu passava minhas noites chorando aterrorizada. Mas isso nunca saberemos. Pode ser apenas algo que não podia ser diagnosticado na época, afinal, nasci em 2005. É isso, beijos da Alice. Amo seus vídeos demais. Amo ficar ouvindo eles enquanto desenho. Espero que fique bem e que Deus te abençoe. Eu tive que rir ali do 2005. Ai, o meu ano de nascimento começa com 1900. Ok. Deve ser bem desconfortável pra tua mãe ter essas sensações ruins, daí alguma coisa ruim acontecer em volta e tal, mas ainda bem que não foi nada com você, né? Que a tua família tá bem. E o lance de talvez ter alguma coisa com você, com vidas passadas, eu acho muito interessante. Porque é super comum crianças falarem de coisas assim, né? Que lembram de vida passada, lembram de acidentes e tudo mais. Às vezes acordam chorando, falando coisas que não fazem o mínimo de sentido pra família. Enfim. Falando nisso, eu tava vendo nos meus vídeos antigos que eu fiz 2 vídeos em relação a isso, que é sobre crianças que lembram de vidas passadas. Tem vários relatos lá que eu achei bem interessante, eu tava a fim de fazer mais um desse tipo. Mas eu pensei em fazer algum com coisas de vocês. Então, se vocês têm histórias que os familiares lembram, ou até que vocês lembram, eu sei que é raro, mas enfim, que vocês querem contar aqui no canal, pode mandar, que nem manda as outras histórias, tá? Só escrever em algum cantinho ali que é sobre vidas passadas, que daí eu vou ler. Porque eu também quero saber de vocês essas coisas, porque eu vejo que aqui muita gente fala disso, de ter desde criança uma conexão diferente. Achei isso interessante. Enfim, eu espero que você esteja indo bem no teu tratamento, que você e a tua família fiquem bem. Bela Dama. Olá, Carol. Me chamo Laila. É a minha primeira vez mandando meu relato diabólico. Espero que goste. E se não aparecer em vídeo, tudo bem. Vou ficar feliz só de você ler. Era só mais uma noite de quinta-feira. Depois que meu namorado foi embora, eu me tranquei no meu quarto e me deitei de peito pra cima sobre a cama. Fiquei olhando pro teto pensando. Eu estava passando por uns momentos diferentes na minha vida. Eu era invisível na escola, minha mãe me cobrava demais, meu namorado era um merda comigo, meu pai falava que eu era feia, e as pessoas que achavam que eram minhas amigas na verdade diziam que eu era apenas uma colega. Enquanto eu olhava pro teto, eu me perguntava por que eu me sentia tão miserável, por que eu me sentia tão triste, por que eu era tão vazia. Não pude conter as lágrimas e comecei a chorar. Aos poucos, as lágrimas começaram a se tornar dor e aos poucos se transformar em ansiedade. Me virei de lado na cama e comecei a repetir que nada era real, na tentativa de ficar calma. Comecei a me balançar enquanto falava, isso não é real, isso não é real. A dor começou a consumir meu peito e meu coração começou a explodir. Comecei a agonizar enquanto batia no meu peito, tentando fazer a dor ir embora. Mas aí eu senti alguém sentar ao meu lado na cama, e um ar gelado fez meus pelos do pescoço se arrepiarem. Uma mão gelada e macia acariciou meus cabelos enquanto trazia calma para o meu ser. Aos poucos, eu ficava sonolenta. Em um certo momento, virei meu rosto para o lado e pude ver uma bela mulher jovem. Cabelos longos, ondulados, pele pálida, vestindo uma camisola de vovó branca com renda. Ela acariciou meus cabelos até eu dormir, e depois pude sentir ela beijar minha testa. É só isso? Cadê o resto? Eu espero muito que você tenha clicado em enviar sem querer e não veio o resto da história e que daí no final você me contou que agora tá tudo bem. Basicamente você tava tendo um ataque de pânico e aí surgiu uma coisa do teu lado que te acalmou. Isso é interessante. Que normalmente a gente vê o contrário, né? A gente vê uma coisa que traz uma sensação ruim e dessa vez você viu e sentiu alguém que te trouxe alguma coisa boa. Isso é massa. Bom, atualiza a gente aí se veio a história inteira ou não. Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem e que toda aquela sensação, aquela angústia que você estava sentindo tenha passado. Se as pessoas que vivem com você não sabem te valorizar, o problema é delas. Vive pra você e tenta viver bem e não viver para os outros. Relato real. O demônio na igreja. Oi, Carol. Acompanho seus vídeos faz alguns anos, mas nunca tive coragem de mandar algo. Bem, meu nome é Isabela e eu tenho 18 anos. Essa é uma história real que aconteceu quando eu tinha em torno de 7 anos, não me lembro exatamente. Fui criada em uma família extremamente católica. Sempre morei com a minha avó e nessa época nós morávamos na casa da minha bisa. Nossa casa ficava no interior, ao lado da igreja, e eu ia todos os dias em que tinha missa, mesmo que ninguém estivesse disposto a me levar. Era domingo de manhã, lembro que o dia estava quente e eu pegava algo na geladeira quando minha avó disse que minha prima e minha tia estavam vindo para ir à igreja conosco. Não sei o que me deu naquele momento, mas eu imediatamente disse que não iria à missa naquela manhã.
Minha avó estranhou e ficou até meio brava. Minha tia não demorou a chegar e logo todos tentaram me convencer a ir. Lembro que chorei bastante, dizendo que ia somente à noite, mas de alguma forma acabamos indo naquela manhã. Sentamos minha avó, eu, minha prima e minha tia nessa ordem, e a missa começou normalmente, sendo celebrada por um padre diferente, já que o da nossa paróquia estava em viagem. Acho que era uma missa especial, já que nesse dia ele caminhou pela igreja, indo de banco em banco, para que tocássemos em sua veste e orássemos para o ostensório, aquele objeto grande normalmente dourado que tem uma hóstia no meio. Quando ele começou a caminhar, minha prima, que é 2 anos mais nova que eu, começou a chorar, assim como minha tia e uma mulher que ajudava na igreja, essa do outro lado do lugar. O padre passou no meio do nosso lado e fiz o de sempre. Ajoelhei e orei. Logo em seguida, ele foi para o meio da igreja e as pessoas que citei ainda choravam, até que uma mulher pulou no padre. Ela tentava lutar com ele de todas as formas, acho que na intenção de danificar o ostensório. Foi então que alguns homens que faziam parte da missa foram tentar ajudar o padre e pediram para todos ali orarem em voz alta. Lembro de colocarem a música bem alta e todos nós cantamos. Sinto arrepio só de lembrar o coro que se estendeu pela igreja. O padre foi com algumas pessoas até o sacrário, que antigamente ficava em uma salinha separada, e todos nós continuávamos cantando e orando. Ao meu lado, minha tia e minha prima ainda choravam, e acho que houve um momento em que eu também chorei. Depois disso, não lembro de mais nada. Um dia após tudo isso, fomos até a casa da minha tia. Enquanto fazíamos as unhas, comentei sobre o assunto, pois ele nunca tinha saído da minha mente. Foi então que ela disse que sentia coisas, e minha prima também. Ambas começaram a chorar porque viram a tal coisa andando entre nós. Ela falou que o demônio passou pelos nossos pés buscando alguém fraco o suficiente para capturar. Um tempo se passou e o padre que estava viajando foi destituído do cargo. Pelo que entendi, foi por causa daquele outro padre, que fez um exorcismo lá sem preparo. Muita coisa aconteceu depois disso, mas chegou uma idade em que saí da igreja e me tornei agnóstica. Porém, em um dia em que aquela minha prima estava tendo sua primeira eucaristia, acabei indo e sentando no mesmo lugar. O padre novo, que sequer me conhecia, parecia me olhar fixamente, como se eu fosse alguma coisa esquisita, que não pertencia àquele lugar. Não consegui ficar a missa toda e saí antes. Quando voltei para dentro, ele ainda me olhava estranho. Enfim, toda vez que passo por lá, quando visito minha bisa, meu olhar se prende ao banco em que me sentei, pensando se algo não permanece naquele lugar, mesmo com toda a reforma da igreja. Bem, me desculpe por qualquer erro, estou bem arrepiada enquanto escrevo isso. Essa história me é agoniante até hoje, mesmo sendo agnóstica. O fato de eu ter feito tanta birra aquele dia só pode significar que eu senti que algo aconteceria. Observação, te adoro, adoro o canal e a forma como você narra as histórias. Sempre escuto nos dias frios e chuvosos, me traz paz. Que bom, você é uma inspiração. E eu, como futura professora, fico muito orgulhosa de ver quanto você incentiva as pessoas a escreverem e seguirem suas paixões. Você é incrível, Carol. Ai, que legal, uma professora. Eu amo quando tem professores me assistindo, eu fico muito feliz. E eu me sinto um pouquinho pressionada também a fazer um bom trabalho. Enfim. O lance do padre ficar te olhando do jeito fixo e tudo mais, eu acho que era só porque fazia muito tempo que você não ia. Na minha opinião, tá? Isso é aquela estratégia de fazer você se sentir desconfortável pra você voltar. Pra você acreditar que tem alguma coisa errada, que ele viu alguma coisa errada, sendo que você é só uma pessoa nova ali, e daí por isso que ele ficou te olhando assim. Ele poderia ter feito isso com qualquer pessoa. Minha opinião. Mas é realmente muito esquisito que você sentiu aquela coisa horrível naquele dia. Tua prima e tua tia estavam chorando e daí a mulher atacou o padre. Meu Deus do céu. Que loucura. Eu não sei o que eu faria naquele momento. Eu acho que eu ia sair correndo. Imagina a mulher pegar e se atirar em cima do padre do nada. E daí ainda rolou um exorcismo. Meu Deus do céu, essa igreja aí tem muita história. Com certeza tem muito mais coisa que a gente nem imagina. Enfim, eu espero que você e tua família estejam bem. Visões ou não? Ei, Carol, esse relato não é meu e sim da minha mãe. Ela sempre me fala que quando era criança, ela sentia e via coisas estranhas. Na verdade, será um mini compilado de acontecimentos. Minha mãe uma vez me falou que quando ela tinha uns 3 ou 4 anos, ela estava deitada no sofá, naqueles pequenos de madeira bem antigos que só tem 2 lugares. Ela era uma criança bem pequena e ela tem 2 irmãs mais velhas, que estavam deitadas no colchão, no chão, junto com a minha avó. Ela relata que estava com os olhos fechados, dormindo há um tempinho, quando de repente ouviu a voz de uma mulher falando o nome dela e das minhas tias. Um de cada vez, da mais velha para a mais nova, que era ela. Ela abriu os olhos e olhou para o chão que estavam minhas tias e minha avó ainda deitadas dormindo. E percebeu que elas não escutaram nada e olhou para a porta da sala. A casa era bem pequenininha. Os cômodos eram quase um dentro do outro, então a sala era bem pequena.
Quando ela olhou para a porta, ela disse que viu uma mulher que tinha o cabelo curtinho e preto. Era morena, alta e bem magra, tinha mais ou menos uns 45 anos. Vestia uma saia roxa até o joelho e uma blusa de botões. E ela se aproximou calmamente até o sofá em que minha mãe estava, com um sorriso até que carinhoso. E minha mãe fala que puxou o cobertor até a cabeça e segurou com muita força e fechou os olhos. Ela conta que soou muito, talvez de nervoso e obviamente de medo. Ela fala que dormiu com o cobertor na cabeça e só abriu os olhos novamente de manhã. O segundo relato que ela me contou foi quando ela tinha 14 anos. Minha prima mais velha tinha nascido há poucos meses. E minha mãe e tias dormiam no mesmo quarto, porém já era outra casa. E o berço da minha prima também ficava no quarto, do lado da cama da mãe dela, minha tia mais velha. A cama que minha mãe dormia era um beliche. Ela dormia em cima, minha tia do meio dormia embaixo e minha tia mais velha na outra cama de solteiro com o berço do lado. Minha mãe estava dormindo quando sentiu uma mão muito gelada na bochecha dela. Quando ela abriu os olhos e o quarto estava escuro e as irmãs dela estavam todas dormindo. Na hora ela achou que fosse minha tia que estava na beliche de baixo. Mas quando ela se pendurou para ver, minha tia estava roncando baixinho e virada para a parede. Ela ignorou e puxou a coberta e voltou a dormir. Só que pouco tempo depois, ela sentiu o cobertor dela sendo puxado com muita força. E quando ela abriu os olhos, eles estavam bem longe, lá na cozinha. Essa casa era bem maior e com muito mais cômodos. Ela disse que nesse momento ficou com medo, chegou a arrepiar. Mas precisava pegar o cobertor, senão sentiria mais frio ainda. Ela disse que correu muito rápido até a cozinha, pegou o cobertor e subiu na cama. Fechou os olhos com força e foi dormir. Na manhã seguinte, ela falou que contou para minha tia mais velha e a minha tia disse que também sentiu alguém tocar na bochecha dela. Porém, elas nunca mais falaram disso. E o relato mais recente, acho que foi no início desse ano, quando ela me contou que acordou no meio da noite com muito frio. E quando ela virou de barriga para cima, ela disse que viu um ser, parecia um homem. Só que era muito alto, quase tocava o teto. Tinha os braços longos que iam até o chão. Ela disse que ficou assustada assim, mas não com medo. Ela simplesmente puxou o edredom e fechou os olhos para voltar a dormir. No dia seguinte que ela me falou sobre isso. Esses foram alguns dos relatos da minha mãe, espero que goste. Me perdoe se houver algum erro ortográfico. Tenho relatos meus também, só que os meus envolvem meus sonhos. Sempre sonho com coisas estranhas e muitas são mostradas a mim em formas de sonhos. Enfim, espero que goste, Carol. Acompanhe seu canal desde 2023 e gosto muito da forma que você conta as histórias. Até mais! Quando você quiser contar, enviar os teus relatos, sinta-se à vontade pra fazer isso, tá? Sabe um negócio que eu achei muito doido? As coisas que a tua mãe disse que viu e que sentiu, parecia eu contando. Porque quando eu era criança, exatamente as mesmas coisas. Ver os negócios estranhos, puxar a coberta até pra cima da cabeça e ficar suando e tremendo até dormir. As sombras também, nossa... Eu sou tua mãe. E sim, chega um momento que você vê tanto essas coisas que quando você conta de novo é tipo só... Ah, foi esquisito, mas faz parte. Dormir de novo. Se continuar só nisso, acho que tá tudo bem, né? Mas de qualquer forma, espero que não aconteça mais nada. E sinta-se à vontade pra contar os teus relatos quando tu quiser, tá? O quarto vazio da minha casa temporária. Olá, Carol. Esse é um relato de um sonho que tive 3 vezes depois que me mudei para casa que minha madrinha emprestou para mim e para o meu marido, depois que saímos da casa dos pais dele. Tenho 20 anos, me chamo Aline Santos, pode falar no vídeo, e sou residente de uma pequena cidade no interior do Maranhão, aqui no Brasil. Bom, essa casa sempre foi um lugar que eu e meus primos tínhamos um certo medo de frequentar. Quando éramos criança, por volta dos 8 a 11 anos de idade, costumávamos nos reunir à noite na casa da minha avó, que fica no mesmo terreno para contar histórias e experiências de terror. Nesse terreno há 4 casas, a da minha avó, a da minha mãe, a do meu irmão mais velho, que é o primogênito da minha mãe, e a da minha madrinha, onde estou morando atualmente. Ela fica bem na esquina, no fim da rua. Durante a infância, a gente ouvia muitos relatos estranhos vindos dessas casas, principalmente da minha avó e da minha madrinha. Nunca víamos nada, mas já escutamos coisas que não conseguimos explicar. Nessa casa onde moro agora, por exemplo, já aconteceu algo muito esquisito. Copos de vidro caírem da pia sozinhos, e em vez de quebrarem de imediato, ficarem quicando no chão algumas vezes antes de se despedaçarem. Isso já aconteceu tanto aqui quanto na casa ao lado. Um dos episódios mais antigos foi contado pela minha mãe. Aconteceu com a minha falecida bisavó, avó do meu pai. Ela estava dormindo onde hoje é a cozinha e sentiu uma mão masculina, fria, com unhas grandes, puxando o pé dela durante a noite. Ela ficou aterrorizada e dizia que havia um homem puxando suas pernas. Agora falando de mim. A casa tem 3 quartos. O primeiro fica junto com a sala, o segundo no corredor e o terceiro onde durmo com meu marido. Fica depois da cozinha. Escolhi esse quarto porque não gosto do quarto do meio, que era da minha prima. Tenho medo dele. Ela sempre disse que nunca viu nada ali, porque dorme pesado, mas outras pessoas já contaram ter visto coisas estranhas naquele quarto. Hoje ele praticamente não tem móveis. E é nesse quarto que se passa o sonho que tenho repetidamente.
Faz cerca de 2 meses que me mudei e já sonhei a mesma coisa 3 vezes. No sonho estou vindo da sala em direção ao meu quarto, quando passo pelo corredor e olho para a porta desse quarto, que fica sempre trancada e com a luz acesa. Deixo assim porque antes moravam morcegos nele por estar muito tempo fechado. Vejo meu irmão Felipe, ele tem 15 anos, é mais novo que eu. No sonho ele está deitado de barriga para baixo, mexendo no celular sobre o colchão que ainda tem lá. Mas quando olho bem, não é ele completamente. O corpo é dele, o cabelo também, mas o rosto não é. Os olhos são fundos, escuros, sem brilho, 2 buracos negros. E o sorriso, um sorriso largo e apavorante. Sempre que percebo isso, tento correr, mas não consigo me mover. Fico parada no mesmo lugar, perto da porta do meu quarto. Não consigo entrar, nem sair, nem correr para fora da casa, mesmo com a porta da frente logo ali. É como se eu corresse sem sair do lugar. A agonia é tão grande que acordo com o coração acelerado, suando e tremendo. O mais curioso é que essa coisa nunca me fez nada. Ela só me olha e sorri daquele jeito horrível. Apesar disso, tento me manter calma. Sou cristã evangélica e acredito no sobrenatural. Acredito em Deus, no céu e, consequentemente, no inferno e nas coisas ruins que vêm dele. Mas também creio que Deus me protege e que nada pode me ferir. Por isso, não deixo esse medo me dominar. Gosto de estar aqui. É o primeiro lugar onde tenho privacidade com meu marido e sinto que Deus está cuidando de mim. Às vezes, tenho a sensação de estar sendo observada quando fico sozinha na cozinha. Mas isso passa quando desço as escadinhas e chego perto do meu quarto. Acho que é porque a casa foi modificada há pouco tempo. Construíram uma parte nova depois da cozinha, com o quarto onde eu durmo, o banheiro, uma lavanderia e um corredor longo até a porta do fundo. Eu e meu irmão acreditamos que se há algo ali, está preso na parte antiga da casa e não tem poder sobre a parte nova. Pode parecer estranho, mas para nós faz sentido. Agora mesmo, enquanto escrevo isso, estou no banheiro que fica dentro do meu quarto. Ele é o banheiro geral da casa, mas tem uma porta que dá direto para cá. Estou sozinha, meu marido está trabalhando. Esse relato me deixou um pouco mexida, mas nada que vá me fazer mal. Se eu sentir que está piorando, vou procurar ajuda, conversar com alguém e, claro, orar. É isso, desculpa qualquer erro de escrita. Amo seu canal e seu trabalho, Carol. Adoro a forma calma como você lê as histórias. Faço praticamente todas as minhas tarefas te ouvindo e a Ju Cassini também. Ah, que legal. Parabéns por tudo que tem conquistado. Que Deus te guarde e te abençoe sempre. Você é necessário pro mundo e pra mim é companhia. Beijos. Ai, obrigada. Não achei viagem o que você disse de que aquela sensação, aquela coisa ruim tá conectada com a parte antiga da casa. Pra mim faz sentido. Você falou que você é evangélica. Eu não sei como é que funciona pros evangélicos, se tem o lance de benzer casas e tudo mais, mas quando coisas estranhas aconteciam na casa dos meus pais, meu pai pediu pra benzer a casa, daí ele fez isso em todos os cômodos e tudo mais. O padre benzeu até o nosso cachorrinho na época. E as coisas esquisitas pararam de acontecer. Eram bem estranhas. Mas enfim, não sei se pra você é uma opção, mas talvez ajude. Principalmente na parte antiga da casa. De qualquer forma, espero que mais nada assim aconteça e que você fique bem. Essas foram as escolhidas de hoje. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de vela, caso você queira comentar algo, mas não sabe o que comentar, mas que me ajudar no engajamento. Obrigada. Acende uma velinha ali pra mim nos comentários. Muito obrigada a todos que enviaram essas histórias, e se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você quiser enviar alguma coisa pra cá, pode ser inventada, pode ser real, pode ser creepypasta, tanto faz, qualquer coisa que você queira, é só fazer isso pelo meu site. Vou deixar num comentário fixado ali embaixo o link, tá? É só clicar, preencher e enviar bem facinho. Se você gostou e quer mais conteúdo assim, clica em gostei e não deixa de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos episódios. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado e só ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Ah, não esquece de conferir a playlist completa dos relatos. Talvez tenha algum vídeo aqui que o YouTube não te avisou. Enfim, porque eu vi que às vezes tem comentários das pessoas dizendo assim, eu não tinha visto esse vídeo ainda e eu vi todos os outros. Às vezes só alguma coisa que passou despercebida. Tem bastante vídeo pra maratonar aqui. Me segue no Insta se você quer ver coisas extras de mim, e é isso aí. Muito obrigada por assistir e a gente se vê na próxima. Bons sonhos!